Estou perdendo a capacidade de distinguir o que é real. Certas forças da natureza não se importam com leis da física ou qualquer ciência que seja. Narro esta história para minha própria segurança. 13 de maio de 2005. Estava em um pub reflexivo e melancólico, atônito me atrevo a dizer, quando um dos pesquisadores do laboratório arqueológico no qual eu trabalhava se senta à mesa que separei para nós. Tivemos um breve cumprimento amistoso e, sem mais delongas, começo a contar minha história, a mesma que narrarei por aqui. Não faz muito tempo que aconteceu e você sabe o dia, aquele em que fui fazer uma passagem por aquela caverna nova que vou chamar carinhosamente de Caverna do Diabo. Ninguém quis me acompanhar na expedição, mas eu estava eufórico. Sentia que precisava ir naquele lugar. Uma caverna subaquática descoberta e nunca explorada. A equipe de mapeamento fez um excelente trabalho. Porra! Não podia perder a oportunidade de descobrir os segredos de um lugar como este. Então, eu fui. Estávamos embarcados em um navio pesqueiro pequeno, de algum morador local. O clima estava aceitável, algumas nuvens, mas nada que nos deixasse preocupados. Nada indicava que iria chover. Coloquei meu equipamento de mergulho, equipei o snorkel, afivelei o cilindro de oxigênio. Iria ter de descer sozinho. Éramos apenas o novato, a bióloga marinha, que também não tinha muita experiência àquela altura, e por fim eu. E bom, eu não estava a fim de esperar a boa vontade de alguém para poder descer. Descer sozinho em uma caverna inexplorada não é o mais inteligente a se fazer. Mas já havíamos esperado muito, e o lugar não era mais segredo, pois alguns poucos moradores locais já sabiam de sua existência. Se não fosse eu, literalmente, amanhã poderia ser qualquer outra pessoa recebendo os créditos pela descoberta. Então, logo após me equipar, dei o sinal de que iria mergulhar, e assim o fiz. O caminho até a caverna foi tranquilo, sem quaisquer novidades além, claro, da escuridão. Conforme você desce, menos luz consegue chegar e, para mim, aí é que está a magia do mar. A escuridão protege os segredos do mar, para que nada acima dele possa tocá-lo ou desafiar sua existência. E foi nesse dia que descobri por que tem de ser assim. Ao chegar à entrada da caverna, tive que me espremer para conseguir adentrar a mesma. Enquanto fazia isso, já fiquei imaginando o quão difícil seria me locomover dentro dela. Porém, para minha surpresa, após entrar, me deparei com um corredor enorme, em forma retangular, onde, se estivesse seco, daria facilmente para ficar em pé, e de espessura caberia umas 3 pessoas com fisionomia parecida com a minha, uma ao lado da outra. A tinta carmesim que revestia a parede, ou o que quer que fosse a forma que usavam para colorir na época, estava desbotada, mas, ainda assim, permanecia imponente e vívida de certa forma. Continuei nadando. Um pouco mais à frente, minha lanterna se depara com uma cena interessante. Diversos peixes pequenos, aparentemente pertencentes à espécie do famoso Gil do Procurando Nemo. Porém, todos os peixes eram de uma cor salmão, e todos da mesma espécie, todos idênticos, formavam uma barreira. Eram incontáveis. Liguei minha luz secundária. Esta lanterna era mais forte. Ao dirigir a luz para o cardume, o mesmo abria espaço, liberando-me para continuar minha travessia, e assim foi ao longo de um bom tempo. Conforme eu passava, o cardume voltava a se fechar atrás de mim e a frente se abria devido à luz. Era um tanto quanto claustrofóbico, até para mim. Digo, nunca tive problemas com altura, lugares confinados ou escuros, mas, por mais que a beleza do lugar fosse estonteante, eu me sentia desconfortável com a natureza dos peixes que lá estavam. Continuei minha cruzada subaquática entre os peixes que pareciam, apesar de notar minha presença, apenas ignorá-la. Reagiam apenas com o estímulo da luz. Cheguei, por fim, a uma parede que não levava a lugar algum. Na hora, achei estranho. Por que uma construção que não levava a nada? Porém, ao jogar a lanterna para cima, reparei que a quantidade enorme de peixes continuava e subia. Havia ali uma passagem. Achei intrigante, pois, desta vez, mesmo jogando a luz neles, estes não abriam espaço. Preferiam ser agredidos
com a luz do que me deixar passar. Enquanto lutava para que eles me dessem espaço, vinha um sentimento de vazio no meu peito, uma falta de pertencimento, como se nada do que fiz ao longo da minha vida fosse de fato algo, como se eu fosse só um pedaço de carne, que logo viraria petisco para esse cardume infinito de peixes cor salmão. Fiz minha última tentativa com a luz no cardume e, desta vez, eles começaram a abrir espaço, devagar e constante. Fui aumentando a intensidade da luz até que, enfim, foi revelado um espaço escuro, provavelmente uma passagem. Estava difícil enxergar alguma coisa, mesmo com a luz forte da lanterna. Reparei em uma forma circular no canto da tal passagem, que de pouco em pouco ia tomando forma, até que, finalmente, bem ali no canto dessa passagem, a forma circular se revelou. E então, havia uma cabeça de um bezerro, com uma argola em suas narinas. Era meio humanoide. Este bezerro não possuía olhos, porém, toda a carcaça de sua cabeça estava intacta. Como? Como isso era possível? Um medo avassalador consumiu o meu peito. Parecia que todo o oxigênio do cilindro havia se esvaziado, completamente ofegante. Aquela cabeça trazia todas as piores lembranças que eu sequer tive. Tudo de ruim e pesado tomou conta de minha alma. Minha lanterna começou a falhar repetidamente. O cardume tomou conta do meu corpo. Eu só conseguia gritar, um grito de desespero, um grito infantil, como se eu tivesse acabado de nascer. Nada do que eu fizera parecia relevante. A energia daquele ser me sugava, e eu lutava contra a maré que ela exalava. Meus gritos ficaram mais altos, porém, era dentro de mim, como se uma outra pessoa gritasse por mim, ou como se minha alma entendesse a representação daquilo e me poupasse de ter que gritar, por isso gritava pelo meu corpo. A cada segundo, o grito dentro da minha cabeça aumentava até chegar ao ponto de ficar estridente, como as lendas sobre arpias, e então apaguei. Acordo com a equipe do navio pesqueiro me resgatando. Estava à deriva no mar. Ficavam me perguntando por que eu não respondia ao radiocomunicador, se eu estava bem, o que havia acontecido. Porém, cada vez que fechava os olhos, eu continuava vendo aquele bezerro e, cada vez que os abria, parecia ter passado horas. Aos poucos nativos e estrangeiros que sabem sobre o lugar, peço que o guardem para que ninguém ouse entrar naquela caverna. Não irei vazar a localização. Não existe negociação. Não quero sujar minhas mãos e foder a mente das pessoas. Não. Já basta a minha.